Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar sequência hoje agora no formato online da nossa disciplina de fisiologia celular. Dentro da fisiologia celular, o que a gente vai então ver em primeiro momento é o conceito de homeostasia. Homeostasia, então, que é a tendência permanente do organismo de manter a constância do meio interno, e esse estado de manutenção da integridade física, funcional, fisiológica da célula, ela é mantida a todo custo através de mecanismos de regulação das concentrações entre os meios intra e extracelular. Sempre lembrando que a célula tende a um platô de estabilidade energética e de consumo e de gasto energético, sempre no menor custo energético possível para a célula. Para que a célula possa, então, efetivamente continuar no processo de evolução de atividades fisiológicas celulares, é necessário, então, que ela estabeleça, dentro do seu conceito citoplasmático, condições para garantir a estabilidade operacional desse meio ambiente interno. Como é que ela faz isso? O corpo efetivamente utiliza-se de órgãos efetuadores através de ações de movimentação da fisiologia das células. O nosso organismo é capaz de regular o processo funcional. Por exemplo, as contrações musculares, as secreções glandulares, as respostas integradoras entre os neurônios, todos os neurônios do nosso sistema nervoso central, que controlam as manifestações fisiológicas e funcionais desses tecidos a partir das necessidades percebidas pelos nossos sensores fisiológicos no sistema nervoso central. Então, assim, o músculo contrai sempre que há necessidade, a percepção do nosso organismo para essa contração. Uma célula secreta seus hormônios sempre que há necessidade de uma secreção fisiológica daquele hormônio no nosso organismo. O neurônio estimula a liberação de um neurotransmissor sempre que aparece a necessidade da comunicação interneuronal. Então, nesse sentido, as respostas reflexas locais, elas referem-se sempre a uma condição fisiológica na qual esse tecido vai responder a uma necessidade percebida pelo nosso sistema nervoso central e deslocada até a periferia, nesses tecidos-alvo, para que essas células, especificamente a célula daquele tecido, responda à sua liberação fisiológica. Muito bem, nós vamos encontrar também um conjunto de integrações desses sistemas. A integração é feita basicamente, então, a partir da regulação dos hormônios, do sistema endócrino e do sistema imunológico. E ela é intermediada, percebida e integrada através do sistema nervoso central. Então, esses três sistemas sempre trabalham no sentido de manutenção da integridade homeostática e de produzir uma resposta fisiológica para que o nosso tecido se adapte melhor às percepções nas quais ele está inserido no ambiente. Então, vamos imaginar aqui uma cena, a pessoa está vivendo num ambiente desfavorável, ela vai produzir internamente nos seus órgãos respostas para adaptar o corpo àquele ambiente desfavorável. Então, ela vai ter, por exemplo, se é um ambiente tenso, se é um ambiente com comprometimento emocional, onde tem muita pressão social, o que é que ela vai produzir internamente? Em geral, ela promove contração muscular, promove aumento da secreção gástrica, promove desconforto emocional. Todas essas são reações adaptativas que o nosso organismo promove para que esse indivíduo se adapte ao meio, ou responda efetivamente ao meio. Grande parte dessas respostas, como a gente viu na nossa aula presencial, elas são mediadas pelo sistema simpático e pelo sistema parasimpático. Nesse contexto, então, esses dois sistemas derivados do controle central, eles promovem as atividades funcionais nesses órgãos autonomicamente, muitas vezes independente da nossa vontade. O que é possível a gente fazer, efetivamente, é modular a intensidade da resposta produzida, mas ele vai sempre produzir autonomicamente.
Da mesma forma, o controle endócrino, via secreção dos hormônios. E a resposta imunológica, que é ainda um pouco mais independente do que as duas anteriores. Ela tem um sistema de defesa própria. O sistema de regulação imunológica, por exemplo, contra a presença de micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, ele tem um mecanismo próprio de apresentação para o nosso sistema imunológico. Essa apresentação ela acontece a partir do processo de fagocitose. Quando os nossos macrófagos encontram uma partícula estranha, eles fagocitam essas partículas e apresentam na superfície como apresentação de antígenos, para estimular o nosso sistema imunológico a se proteger contra aquele corpo estranho que está sendo introduzido no organismo. Então vejam que essa é um pouquinho mais autonômica ainda. Nós não temos basicamente controle, apesar de, quando nós temos alterações funcionais no sistema nervoso central, essas alterações funcionais geram alterações na produção de citocinas e na resposta imunológica mediada por esse sistema imunológico. Então, a garantia das condições para a estabilidade operacional do meio interno da célula é mantida através dessas respostas reflexas da percepção do sistema nervoso central controlando a atividade e dos sistemas endócrino e imune respondendo efetivamente a esses contextos. Dentro dessas respostas adaptativas, a gente tem alguns exemplos bem claros, que são mecanismos de ajustes que controlam essas variações biológicas. Quando a gente está com muito calor, por exemplo, o que o nosso organismo faz efetivamente para controlar a temperatura basal do nosso corpo, em torno de 36,5, 37 graus, é um mecanismo de sudorese. Por exemplo, ele aumenta a secreção das células das glândulas sudoríparas e, a partir da eliminação de água através da pele, ele consegue regular a temperatura basal, deixando essa temperatura da pele a 37 graus. O oposto também acontece quando a gente tem um frio externo muito grande. O que o nosso organismo faz é aumentar a contratilidade da musculatura, desencadeando um mecanismo então de geração de energia que é perdido através da pele na forma de calor. Então vejam que a gente falou sempre que existe uma necessidade de resposta fisiológica, a gente tem um custo energético. Para a resposta fisiológica do músculo, é uma contração muscular. A contração muscular, então, exige queima e gasto de ATP. Esse gasto de ATP, ele promove como efeito secundário a dispersão dessa força na forma de calor. E esse calor é transportado, então, através do sistema fisiológico para a pele para a manutenção da temperatura de 36,5, 37 graus. Por isso que no frio a gente treme e no calor a gente sua, porque esses são mecanismos de variação fisiológica. Ninguém consegue, por exemplo, controlar o quanto vai tremer ou o quanto vai suar nessas condições extremas de temperatura. O corpo responde adaptando-se especificamente a esse contexto. Então, nós vamos sempre ter variações biológicas involuntárias, nas quais o indivíduo vai poder autonomicamente responder sem precisar informar via sistema nervoso central, gastando energia cerebral para controlar determinadas funções que seriam variações biológicas naturais do nosso ambiente. Então, é dentro desse contexto que a gente tem os mecanismos chamados mecanismos homeostáticos. E por que manter a temperatura de 37 graus do corpo? Porque é nessa condição de temperatura que as nossas enzimas funcionam adequadamente. Então, a resposta fisiológica adaptativa do organismo ao ambiente onde ele está vivendo é uma condição fisiológica na qual o organismo mantém funcional todos os parâmetros bioquímicos.
Então, lembram do que a gente conversou em sala? A gente tem, então, uma estimulação percebida pelo sistema nervoso central e que gera uma resposta fisiológica no nosso corpo. Algumas são voluntárias, outras são involuntárias. E as respostas sempre tendem a uma variação homeostática, ou seja, produzir um mecanismo de compensação que possa ser percebido fisiologicamente dentro do conceito da homeostasia celular. Um outro mecanismo importante também para a gente saber dentro da fisiologia é o que acontece quando esses estímulos são percebidos nos órgãos sensoriais. Então, eles disparam mecanismos via sistema nervoso, via sistema endócrino, tem um órgão preferencial de resposta, músculo esquelético, órgãos viscerais, glândulas, e essas respostas produzidas, elas são respostas comportamentais ou respostas fisiológicas. Em geral, são ambas, porque todo o estímulo percebido gera uma alteração de comportamento do indivíduo. E todo o estímulo percebido e transportado perifericamente também gera uma resposta fisiológica nos nossos órgãos. Então, por exemplo, quando o indivíduo está sendo submetido a um perigo extremo, a um assalto, a uma condição de estresse, ele manifesta endocrinamente a liberação de hormônios, ele manifesta fisiologicamente a contratura muscular, aumento da secreção gástrica, redução da secreção salivar, boca seca, portanto, aumento da contratilidade muscular no sentido de ficar mais tenso e ganhar mais energia muscular para o processo de luta ou fuga. Paralelamente, ele pode apresentar comportamentalmente com respostas de medo, de ansiedade, de confusão mental, de estímulo para a percepção da melhor saída para essa condição. Então, as respostas aos estímulos percebidos sempre vão estar acompanhadas da capacidade e do preparo que o nosso organismo tem para responder a esses desafios. Algumas pessoas são mais bem preparadas que outras e respondem melhor a esse contexto. Basta a gente fazer uma avaliação aqui na sala, na qual todos vocês são submetidos ao mesmo estímulo. Alguns geram um tipo de resposta, outros geram outro tipo de resposta. Então, o bacana, o bonito da humanidade é essa diferença e essa individualidade que cada um de nós tem no contexto das respostas biológicas e comportamentais. Claro que sempre que há uma resposta produzida, essa resposta acaba levando uma informação chamada de feedback negativo para os órgãos sensoriais. O que significa um feedback? Significa uma retroalimentação. Por exemplo, quando nós recebemos um estímulo periférico e essa resposta gerada conseguiu produzir o que se esperava fisiologicamente do tecido, esse tecido informa os receptores que perceberam esse estímulo que não precisa mais informar porque ele já produziu a resposta fisiológica necessária à adaptação do meio. Então vejam que é um controle para evitar o custo energético adicional. Então ninguém gasta mais energia do que necessita e o nosso organismo foi feito exatamente para isso. Mas lembram que a gente falou em sala? Quem consome mais nutrientes do que é capaz de gastá-lo, a quantidade adicional consumida ela é estocada na forma de mecanismos de reserva ou substâncias de reserva, triglicerídeos e glicogênio. Então, esses dois conjuntos de substâncias são estocadas no nosso corpo exatamente como mecanismos de reserva energética, para que em um momento futuro, caso o nosso organismo não tenha energia necessária para responder aos desafios do estímulo, nós possamos, a partir dessas reservas, mobilizar então o contexto para a constituição energética da célula. Então, dentro desse padrão fisiológico, o estímulo percebido
é transportado ao órgão efetor e o órgão efetor faz uma alça de retroalimentação até o nosso sistema sensorial, para reduzir a intensidade do estímulo. Ou, quando a resposta é inadequada, o que a gente faz é enviar uma mensagem para passando aqui a doutora Amarilis, para vocês verem que a gente está realmente confinado em casa e sem sair daqui. Dá um tchau aí, pessoal. Então, pessoal, voltando aqui, a atividade de resposta fisiológica, ela contextualiza sempre a percepção sensorial dos nossos órgãos de sentidos. Sempre que há uma resposta suficiente para aquela intensidade do estímulo percebido, o nosso sistema periférico leva a informação de retroalimentação negativa, diminuindo a intensidade dessa percepção. Sempre que essa resposta é inadequada ou insuficiente, nós enviamos uma resposta de feedback ou de retroalimentação positiva, para que os órgãos sensoriais continuem enviando informações via sistema nervoso, sistema endócrino, músculo esquelético, órgãos viscerais, glândulas, para as respostas comportamentais e fisiológicas. Então, imaginemos o seguinte, o paciente, alguém já foi para a praia aqui, no primeiro dia a gente vai dormir, especialmente se for próximo ao mar, a gente escuta o mar durante a noite inteira. No segundo dia, a gente já escuta o mar mais baixinho. No terceiro dia, sabemos que existe mar ali perto, porque há uma acomodação da percepção sensorial do estímulo auditivo para o estímulo repetitivo. Então, sempre que há uma funcionalidade percebida pelo órgão sensorial e já produzida como resposta fisiológica, informando ao nosso sistema que já foi produzida essa resposta, ela acaba reduzindo essa percepção. Então, é bem interessante a gente lembrar isso. Então, retroalimentação significa a resposta que volta do sistema periférico para os nossos órgãos e sentidos sensoriais. Todas as respostas que acontecem no nosso organismo, elas dependem de variações nos parâmetros sanguíneos, porque são essas variações nos parâmetros sanguíneos que levam à alteração do meio extracelular e que diretamente influenciam a resposta produzida no líquido intracelular. E dentro da célula, a gente sabe que é onde acontece todas as respostas bioquímicas necessárias para nossas células produzirem a resposta efetiva no nosso organismo. Então vejam nessa contextualização da imagem, a gente tem o sistema arterial que leva nutrientes, o sistema arterial que leva nutrientes, oxigênio e todos os componentes que vão nutrir as nossas células, vitaminas, sais minerais, eletrólitos, todos os suprimentos necessários para que a célula consiga responder a essas alterações. Quando esse sistema arterial difunde esses conteúdos para o líquido extracelular ou líquido intersticial, esse sistema de irrigação, então, altera as características desse ambiente pericelular e também perivascular. Isso significa que nós vamos ter um ambiente extracelular que contém uma determinada concentração de eletrólitos. Eletrólitos, glicose, aminoácidos, fosfatos, bicarbonato, cada um dos componentes que são liberados através desses capilares para o ambiente extracelular. Muito bem, quando esse ambiente extracelular se estabelece, ele também tem uma capacidade de comunicar com o líquido intracelular. Esse líquido intracelular, ele mantém a estrutura fisiológica funcional da célula num patamar de repouso energético. É onde a célula, através desses movimentos transmembranares,
dos eletrólitos que a célula mantém um padrão fisiológico de resposta basal. Ou seja, a célula não gasta energia à toa. Ela não produz nenhuma resposta, a não ser que ela seja recrutada a desempenhar alguma função no tecido onde ela está inserida. Então vejam que as alterações funcionais no interstício celular, elas garantem as condições para o funcionamento adequado da célula. Por exemplo, em termos de eletrólitos, nós vamos encontrar uma concentração de sódio muito maior fora da célula do que dentro da célula. Fora da célula, nós vamos ter, por exemplo, 142 miliequivalentes por litro, enquanto dentro da célula nós vamos ter uma concentração de 10 miliequivalentes por litro. Potássio, nós temos 4 miliequivalentes fora da célula, 140 miliequivalentes no interior da célula. Cálcio, 5 miliequivalentes fora e concentrações muito pequenas de cálcio livre no intracelular, no líquido intracelular ou citoplasma. Menores, em geral, que 1 miliequivalente. Nós vamos encontrar também características muito próprias das concentrações de cloreto, magnésio, bicarbonato, que também são concentrações diferenciadas no líquido intra e extracelular. O que eu quero mostrar com essa imagem é que, para que vocês possam perceber, é que esse líquido extracelular, ele acaba sendo um gerador de demandas fisiológicas para a resposta, para a qualidade da resposta celular. Ou seja, se eu tenho aqui nesse extracelular conteúdos radicais livres, prostaglandinas, restos celulares, processos de enzimas pró-oxidantes ou enzimas digestivas de proteínas e restos de células perdidas nesse ambiente extracelular, consideradas então como lixo extracelular, essa quantidade de entulhos que aparecem nessa região acabam reduzindo a capacidade de trocas entre o líquido extracelular e o líquido intracelular, o que faz com que a célula responda com dificuldade ou com uma capacidade menor do que ela poderia produzir se estivesse num estado limpo. Então, esse ambiente extracelular é extremamente importante para a definição da capacidade de resposta dessas células aos desafios percebidos pelo nosso sistema nervoso central e encaminhados na forma de informação para o contexto intracelular. Então, todo o processo de comunicação na fisiologia, ela inicia com um emissor. Esse emissor gera uma mensagem, essa mensagem ou informação ela é transmitida até as células-alvo. Em geral, na célula-alvo, ela apresenta receptores específicos para os mensageiros que são liberados por esse órgão emissor. Vamos imaginar o seguinte, eu preciso manter o foco e a atenção nessa aula. Como é que eu estou fazendo para que os meus neurônios e os neurônios de vocês estejam conectados e em processo de aprendizagem? A percepção sensorial dos órgãos auditivos, visuais, estão então checando as informações que eu estou passando, levando essas informações até o sistema nervoso central e estimulando lá no sistema nervoso central neurônios de conexão noradrenérgica, ou seja, está liberando noradrenalina. Noradrenalina que leva uma mensagem do neurônio que foi estimulado pelo transcurso estimulatório sensorial, sensitivo, e que foi agora capaz de liberar essa noradrenalina para esse ambiente interneuronal, chamado de sinapse. Quando a noradrenalina é então liberada, nesse ambiente intersináptico,
ela encontra no neurônio seguinte receptores específicos. E esses receptores específicos, presentes então no neurônio pós-sináptico, são capazes de desencadear uma resposta de estimulação neuronal, gerando um potencial de ação capaz de nos transmitir, como resposta comportamental, o ato da atenção. Então, a vigília, a atenção, o foco, é produzido pela liberação de noradrenalina. E vejam que quando a gente estimula esse receptor de noradrenalina no neurônio pós-sináptico e aumenta a atenção e a vigília sobre o que a gente está efetivamente recebendo de informação, de estímulo, essa resposta 1, ela acaba produzindo uma resposta via receptores 2 e 3 em outras células periféricas. Vamos imaginar o seguinte, eu estou recebendo essa informação, mas para que eu aguarde como memória, para que eu possa resgatar no futuro, eu mobilizo uma segunda população de neurônios. Então, atenção e foco é via noradrenalina. A resposta comportamental de memória e aprendizado é mediado por acetilcolina e glutamato. Então, o estímulo inicial que levou ao foco e à atenção, ele é subsequenciado pela liberação de acetilcolina e glutamato. São dois novos mensageiros que são liberados no contexto do aprendizado para que sejam garantidas as informações armazenadas nos nossos neurônios via conexões neuronais. Então, a resposta 1, ela inicializa uma sequência de respostas adicionais que vão complementar a atividade funcional dessa informação que está chegando até o cérebro de vocês. Então, se nós estivermos aqui, chegou a faltar energia agora para falar. Imagina então, no contexto do aprendizado, nós temos que ter um momento de foco e atenção. Ninguém aprende se não tiver um foco e uma atenção. Foco e atenção produzida pela noradrenalina. Ninguém aprende também se a gente não tiver a liberação de acetilcolina e glutamato em neurônios colinérgicos e glutamatérgicos, porque são eles que vão acumular a informação percebida, recebida, na forma de conexões neurais, com vias neurais cognitivas. Então, o armazenamento de memória depende de acetilcolina. O aprendizado, o foco inicial, depende da noradrenalina. E a complementação dessas informações formam novas conexões, novos circuitos neuronais que vão interligando os neurônios a partir das informações pregressas. Ou seja, a gente sempre tem uma memória que antecede a um aprendizado novo. Esse aprendizado novo, ele se associa, em grande parte, às memórias já presentes e contextualiza na forma de uma resposta emocional. Resposta emocional, resposta funcional e em alguns aprendizados também ao sistema límbico. Sistema límbico que é o sistema de recompensa, de prazer, de amor, de emoções mais afetivas. Então vejam que a gente tem um momento de foco e aprendizado, momento de foco para o aprendizado, que é mediado pela noradrenalina. A consolidação da memória e do aprendizado, que é feito pela acetilcolina e glutamato, e a comunicação dessa informação armazenada na memória, ela é contextualizada com o sistema límbico via serotonina e dopamina. Então, são mediadores químicos que levam a informação através do órgão emissor para um órgão receptor, para uma célula-alvo, e essas respostas elas se multiplicam a partir de um mesmo estímulo. Então, quem escuta, aprende, quem vê, aprende, e quem escuta e vê e presta atenção, aprende muito mais rápido. Hashtag fica a dica para vocês.
Voltando então, essas respostas elas são de alta complexidade, elas apresentam uma não linearidade, porque elas se espalham dentro de um conjunto de alternativas possíveis para que o nosso organismo responda da melhor maneira possível àquele estímulo percebido. E elas também têm uma ação integradora, sempre uma resposta adaptativa ao desafio, ao estímulo percebido. Nós sempre vamos integrar essas informações. Para que eu vou usar essa informação que eu estou recebendo agora? Bom, cada um de vocês vai estar com uma informação integrada ao seu sistema. Um vai dizer assim, eu posso usar isso na farmácia, porque eu posso atender melhor os meus pacientes. Eu posso, com o foco, atenção no paciente, eu posso gravar informações na memória. Quando ele voltar, eu já sei o que ele tinha e o que ele precisa para poder ajudá-lo mais rápido, eu posso pegar essa informação que eu estou aprendendo agora e desenvolver um novo medicamento para potencializar a atenção e o foco. Pacientes com TDAH, por exemplo, que tem transtorno de déficit de atenção, eu posso planejar uma droga para aumentar a liberação de noradrenalina. Eu posso trabalhar com pacientes que têm perda de memória, têm dificuldade de aprendizado, fazendo então uma substância, um fármaco capaz de melhorar a transmissão colinérgica, melhorar a transmissão glutamatérgica. Então, depende da cabeça, da característica fisiológica de vocês, vocês podem pegar essa informação e transferir para circuitos neuronais que vão coordenar as ações de vocês. Por exemplo, quem vai estar trabalhando na indústria farmacêutica já pode pensar, nossa, eu vou desenvolver um medicamento, vou ficar rico, porque eu vou desenvolver um medicamento para tratar paciente que tem déficit de cognição, por exemplo. O outro aluno já pode pensar, nossa, eu vou trabalhar com os meus pacientes, vou saber o nome de todo mundo, vou conseguir resgatar as informações do prontuário e desenvolver um trabalho muito mais efetivo com eles. Então, depende das necessidades que vocês já tinham nas próprias mentes acumuladas como respostas de memória. Vocês podem adaptar essas informações novas e construir novos conhecimentos, construir novas alternativas para o desempenho funcional do órgão em que vocês vão estar trabalhando. Dentro deste contexto, as formas de comunicação intercelular, como as células se comunicam umas com as outras, envolvem dois tipos básicos de elementos de comunicação. O primeiro deles é a comunicação elétrica. Essa é restrita às células excitáveis e, pela justaposição entre as células, o que acontece em uma célula repercute imediatamente na célula seguinte através de mecanismos de comunicação pela justaposição. Essas justas posições elas são chamadas de gaps junctions, ou junções do tipo portões. Então é como se abrissem portas de comunicação entre as células e o que acontece em um ambiente celular de alteração elétrica acontece também na célula seguinte. E isso propaga uma informação elétrica à célula vizinha. O segundo mecanismo de regulação é uma regulação química, chamada então de comunicação intercelular por mediadores químicos. Sempre existe, essa é a mais abundante de todas, sempre existe um elemento químico de comunicação entre um neurônio e uma célula, uma outra célula neuronal, entre um neurônio e uma célula glandular, ou entre um neurônio e uma célula muscular. Então vejam que essas respostas celulares, elas acabam dependendo da presença de um elemento chamado neurotransmissor ou um neurohormônio. Sempre é produzido a partir de uma célula inicial que produz esse neurotransmissor e leva através de um espaço intersináptico a comunicação com a célula seguinte. E quando essas células quando essa célula seguinte é uma outra célula neuronal, nós chamamos de comunicação neuronal. Quando a célula
a produtora do agente químico é um neurônio e a célula seguinte é uma glândula, nós chamamos de neurotransmissão endócrina, neuroendócrina. Ou quando o neurônio comunica com uma célula muscular, nós chamamos de neuromuscular. Então, essa comunicação ela facilita a informação que é percebida pela célula neuronal e transmitida para os órgãos periféricos, seja por uma comunicação neuronal, seja por uma comunicação neuroendócrina ou neuromuscular. Como eu falei, as gap junctions, essas comunicações, elas dependem dessas portas, desses espaços intercelulares capazes de comunicar a resposta intracelular de uma com a resposta intracelular de outra. Isso, em geral, essas modificações eletrolíticas ou comunicações de canais iônicos justapostos, elas acabam alterando os potenciais de membrana celular. E esse potencial de membrana, então, é transmitido eletricamente de uma célula a outra. Nós podemos ainda ter comunicações entre células vizinhas, chamadas, então, de comunicações parácrinas ou autócrinas. Parácrinas, quando nós temos... Nesse contexto, a comunicação entre células à distância, em geral, acontece a partir de uma célula que produz o neurohormônio, e a liberação desse hormônio através da corrente sanguínea atingindo outras células-alvo à distância. Então, nós vamos encontrar um mecanismo de comunicação que precisa da entidade química chamada hormônio para que a resposta funcional seja transportada até a célula-alvo ou no órgão-alvo. Então, nesse contexto, nós podemos encontrar a transmissão por estímulos via neurotransmissores à distância, modificando através dessa comunicação sináptica pelo uso de um neurotransmissor. Esse neurotransmissor ele pode comunicar diretamente à célula-alvo, ele pode liberar esse conjunto de neurohormônios na corrente sanguínea e serem transportados à distância. E a distância gera, então, uma interação com receptores específicos. Nesse caso, os receptores específicos presentes na célula-alvo são capazes de modificar a característica bioquímica dessas células e, a partir daí, gerar, então, uma resposta fisiológica celular. É bem interessante a gente perceber porque todas as respostas bioquímicas celulares produzidas pela ativação do receptor, em geral na superfície da célula, mas não só, a gente tem receptores também intracelulares, mas a ativação desses receptores garante as modificações bioquímicas para que a célula possa gerar uma resposta fisiológica. Se é um músculo, esse músculo pode contrair ou relaxar. Se é uma glândula, essa glândula pode aumentar a sua secreção ou diminuir a sua secreção. Se é uma célula neuronal, ela pode produzir um potencial elétrico de resposta fisiológica, potencial de ação, gerando assim um contexto de atividade celular. Nesse sentido, nós temos tipos diferentes de neurotransmissão, como a gente já falou. Entre neurônios, onde a gente consegue estabelecer a dinâmica de relacionamento entre duas células neuronais, chamadas então de comunicação neural. Entre um neurônio e um músculo, chamada então de neuromuscular. E entre o neurônio e uma glândula, um conjunto de glândulas, chamadas então de neuroendócrina. Nesse mecanismo, a interação sempre depende de um processo de liberação do neurotransmissor. Para que esse neurotransmissor possa interagir com o tecido-alvo, com a célula-alvo, é necessário sempre uma sequência de eventos bioquímicos até a geração da resposta celular. Começando sempre com uma molécula sinalizadora. Essa molécula sinalizadora é, em geral, o próprio neurotransmissor, ou neurohormônio, ou hormônio.
essa substância sinalizadora, ela liga-se a uma proteína receptora no tecido-alvo, seja esse receptor presente na superfície da célula, seja esse receptor presente no citoplasma celular. Então, dentro da célula ou na superfície da membrana da célula, há uma interação química entre a ligação feita pela droga, pela molécula sinalizadora, com esse receptor. Essa ativação do receptor, ele promove uma alteração bioquímica dentro da célula, gerando moléculas sinalizadoras intracelulares. Essas moléculas sinalizadoras, elas geram uma ativação de uma proteína-alvo, em geral, uma proteína com capacidade de fosforilação, chamadas então coletivamente de quinases. Essas proteínas quinases, elas são capazes então de fosforilar alvos proteicos de resposta celular. Entre outras coisas, elas podem fosforilar, por exemplo, canais iônicos, canal de potássio, canal de sódio, canal de cálcio, canal de cloreto. Essa modificação fosforilativa mediada pelas proteínas quinases é capaz de alterar a comunicação eletroquímica do ambiente extra e do ambiente intracelular. Isso faz com que o meio bioquímico intracelular se altere e seja gerado também potenciais elétricos na membrana capazes de produzir a resposta celular que a célula precisa em função do estímulo recebido. Quando a gente faz esse mecanismo de controle, nós sempre temos então as classes principais de proteínas receptoras, que são o principal alvo de ativação ou de ligação desses neurohormônios, hormônios ou neurotransmissores. Essas proteínas de ligação, elas estão pelo menos em 4 grandes grupos: receptores acoplados a canais iônicos, em que o mecanismo de transdução celular associado à ativação desses receptores é diretamente relacionado à capacidade dos canais iônicos, receptores enzimáticos, nos quais o próprio receptor é capaz de produzir fosforilação intracelular, como é o caso da tirosina quinase, treonina quinase, receptores acoplados à proteína G, e esses são a grande maioria dos receptores presentes nas nossas células. Mas esses receptores acoplados à proteína G, eles são capazes agora de, uma vez estimulados, mobilizarem um trímero, na verdade, de proteínas, chamadas coletivamente de proteínas Gs. Proteína G que é composta por uma subunidade alfa, beta e uma gama. Essa tríade de proteínas ligadas e acopladas ao receptor são capazes elas próprias agora de desencadear uma sinalização celular via sempre a uma resposta a uma enzima efetora primária que gera segundos mensageiros que ativa uma enzima efetora secundária, proteína-alvo, e essa sim fosforila. Ou ainda receptores integrais, que são receptores presentes também na célula-alvo, que podem ser intracelulares ou que modificam a capacidade de permeação intramembranar. O fato é que todo esse mecanismo relacionado a receptores de membrana, eles são capazes de produzir sempre respostas celulares. Essas respostas celulares, elas alteram o potencial de membrana. Lembram da nossa aula o que acontecia quando a gente tinha um potencial de membrana de despolarização mediada pelo canal de sódio, pelo canal de cálcio, e a despolarização que tinha sempre uma atividade excitatória. O músculo contraía, a glândula secretava, o neurônio aumentava o seu potencial de ação. Ou ainda, alterações de potencial de membrana negativo, hiperpolarização. A hiperpolarização mediada por canais de cloreto e potássio, que geram uma redução da atividade funcional celular.
diminuição da contratilidade muscular, gerando relaxamento, diminuição da transmissão excitatória, gerando inibição neuronal, e redução da atividade glandular, diminuindo a atividade das glândulas. Pode gerar, então, contração muscular, secreção glandular ou regulação da expressão gênica ou atividade neuronal adicional. Então, depende do tipo de necessidade fisiológica que aquela célula vai ter de responder ao estímulo percebido. Ela vai, então, desencadear um tipo preferencial de resposta biológica. Então, aqui a gente consegue ver as estruturas funcionais das moléculas sinalizadoras interagindo quimicamente com os tipos de receptores presentes nas nossas células do tecido-alvo. Então, elas podem desde mudar a permeabilidade iônica da célula para os íons cálcio, potássio, sódio e cloreto, até trabalhar com mecanismos de sinalização que envolvem moléculas de sinalização celular, segundos mensageiros e proteínas efetoras primárias e secundárias. Lembrando sempre que esse transporte ele acaba sendo relacionado à capacidade de instalação dessas proteínas funcionais receptoras nas nossas membranas biológicas. Aqui vocês podem ver uma membrana bilipídica, e essa membrana bilipídica então serve de suporte para que os receptores possam estar inseridos, embebidos dentro dessa estrutura bilipídica. Então vejam que a gente, quando consome alimentos gordurosos e a qualidade desses alimentos vão efetivamente fazer parte do nosso arcabouço de membranas biológicas, aqui também, não só pelo processo oxidativo, mas pela qualidade responsiva desses lipídios que vão fazer parte das membranas, essa contextualização de membrana pode diretamente influenciar a capacidade de resposta biológica desses receptores, inclusive de ativação dos receptores pelos hormônios que estão suscetíveis a uma interação química presente nessa membrana. Imaginemos um paciente obeso que tenha altos níveis glicêmicos com um processo oxidativo gigantesco produzido no fígado, no pâncreas e secretando espécies reativas de oxigênio para a corrente sanguínea. E essa dieta desse paciente, sendo rica em elementos ácidos graxos da classe dos ômega 6, que são muito facilmente oxidados. Nesse contexto, os receptores inseridos na membrana desse paciente, nessas condições fisiológicas, certamente estarão também no estado oxidado, porque esses radicais livres se ligam aos lipídios, oxidando esses lipídios, gerando um estresse oxidativo local, que é capaz de também ligar-se quimicamente pelo processo oxidativo aos receptores proteicos. Isso faz com que esses receptores sejam oxidados e percam a funcionalidade de receberem os seus hormônios para a produção da sinalização celular adequada. Então vejam que nós vamos agora trabalhar num contexto no qual esses receptores estão insensíveis à presença do neurotransmissor ou do neurohormônio. Alguém já ouviu falar aqui de falta de capacidade da insulina de se ligar aos receptores por oxidação? Resistência à insulina? Resistência à insulina significa que a insulina que é liberada no pâncreas não consegue interagir quimicamente com os seus receptores presentes nas células. Por que será que essa insulina, que foi programada, pensada, geneticamente desenvolvida pelas nossas células beta-pancreáticas para interagirem com o receptor que é expresso em todos os tecidos, músculo, por exemplo, fígado, e nesses tecidos a expressão do receptor de insulina
que foi programado para interagir com a insulina, não é capaz de responder ao processo de ligação química. Obviamente, nessas condições fisiológicas, esse paciente com um estado de oxidação aumentado faz com que a ligação oxidada dos receptores não tenham agora a capacidade fisiológica de interagir quimicamente com a insulina liberada. Se a insulina não é capaz de se ligar ao seu receptor, essa célula-alvo, onde ela se ligaria, ela deixa de captar glicose para dentro da sua estrutura citoplasmática. Essa redução da captação de glicose para dentro da célula é capaz agora de informar o nosso sistema nervoso central que falta energia para o processo fisiológico de geração de resposta. Isso faz com que o nosso organismo, no sistema nervoso central, estimule o centro da fome. O centro da fome que faz com que a gente tenha uma ingesta de alimentos maior. Essa ingesta de alimentos, em geral de carboidratos, faz com que a gente tenha um aumento da glicemia. Esse aumento da glicemia aumenta ainda mais a liberação de insulina plasmática. Só que essa insulina, em resposta ao pico glicêmico gerado pelo consumo de carboidratos, ele acaba produzindo um aumento ainda maior do processo de oxidação, porque a glicose na corrente sanguínea durante muito tempo também sofre processos de oxidação e ela própria passa agora a um processo chamado de glicação. Glicação, onde os receptores de insulina e de outros receptores passam a comprometer, oxidando-se também pelo processo de oxidação, não só via lipoperóxidos ou superóxidos, mas também por glicação, gerando uma redução fisiológica funcional de outros receptores. Então, quando nós pensamos em membrana celular, nós temos que pensar no grau de nutrição funcional para que essa membrana possa ser responsiva e abrigar de maneira funcional também os nossos receptores, evitando que eles sejam oxidados nesse contexto. Só para a gente entender aqui, então, essas membranas biológicas, elas são inseridas nesse ambiente estrutural celular, garantindo um suporte físico à presença desses receptores que vão responder à presença dos neurohormônios, dos neurotransmissores e dos hormônios. Claro, todo esse conjunto de receptores expressos na membrana, eles são capazes de serem estimulados por substâncias ou transmissores específicos. Então, a gente tem um receptor específico que liga a noradrenalina, um receptor específico que liga a acetilcolina, um receptor específico que liga a insulina. Cada um dos tecidos apresenta uma densidade ou um número de receptores expressos nesses tecidos. Então, a gente vai encontrar tecidos que respondem preferencialmente à presença de um ou de outro neurotransmissor, porque a densidade de resposta de presença dos receptores nesse tecido é maior ou menor. Então, esse conjunto de operações depende da capacidade da membrana de ser estável o suficiente e resistir ao estresse oxidativo, e garantir o suporte funcional para a presença desses receptores. Essa membrana também é capaz de controlar o processo de transporte e a permeabilidade seletiva a elementos que estão presentes nesse ambiente pericelular. É esse ambiente pericelular que, cheio de partículas, substâncias, conjunto de substâncias que são permeados através do sistema capilar de irrigação sanguínea e que estabelecem uma dinâmica de concentração
no ambiente extracelular. E a membrana é capaz de, pela sua característica de semipermeabilidade, estabelecer um mecanismo de absorção que seja parcial, segundo a necessidade bioquímica dessa resposta fisiológica gerada fisiologicamente dentro das nossas células. Então, esse mecanismo de semipermeabilidade da membrana garante que essas partículas que estão presentes no ambiente extracelular possam ser absorvidas de maneira seletiva. Essa permeabilidade, então, ela pode acontecer através de um processo de difusão através da membrana. Ou seja, a membrana estabelece uma barreira, mas que as nossas substâncias são capazes de permear essa membrana biológica, indo para dentro da célula e compondo, nesse contexto, o citoplasma. Esse mecanismo de transporte, chamado então de transporte passivo, porque não tem custo energético para a célula, ele atende uma simples diferença de concentração osmolar do conteúdo que está fora da célula para a concentração de conteúdos que está dentro da célula. Quando esse transporte é passivo, ele não depende de nenhum mediador, ele é chamado de transporte passivo simples. Então, é um mecanismo de difusão. Quando nós temos a presença de mediadores ou substâncias capazes de favorecer esse transporte através da membrana, ele é chamado de transporte facilitado. Quando nós temos a presença de transportadores e que há um gasto energético para que esses transportadores sejam ativados, nós vamos encontrar ou chamá-los então de transporte ativo. Transporte ativo que pode depender então da hidrólise de ATP como fonte geradora da energia necessária para o processo de captação e transporte dessa substância para dentro da célula. Ou secundário, quando a energia de outras fontes não metabólicas são utilizadas como força motriz para que esse transporte aconteça. Então, o transporte através da membrana, ele depende das características funcionais também definidas na composição dessa concentração iônica intra- e extracelular, a partir dos respectivos potenciais de equilíbrio teóricos. Então, os principais íons que controlam a característica de ativação dos potenciais de membrana, capazes de produzir modificações na característica de transporte através dessas membranas para a produção de uma resposta fisiológica, são os canais de potássio, sódio, cálcio e cloreto, em função das diferenças de concentrações que cada um deles vai ter entre os ambientes intracelular e extracelular. E esse é o tema da nossa próxima intervenção, da nossa próxima aula, em que a gente vai trabalhar com vocês os mecanismos que esses canais iônicos executam para, alterando a concentração iônica, estabelecer um mecanismo dinâmico de resposta biológica nas células. Então, ficamos assim por hoje e nos vemos na próxima aula. Até breve. Fiquem com Deus, cuidado, máscaras e toda a proteção. Fique em casa por enquanto, que nos vemos em breve lá na faculdade. Forte abraço e até a próxima.